com muito prazer e muita honra que nós queremos convidar agora, neste momento, a doutora Daniele. Cadê? Deixa eu ver ela. Vamos dar uma salva de palmas para ela escutar de lá, daqui para lá. Oi, querida. Seja bem-vinda. Eu falando, olhando para cá, olha. Seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Só, por favor, vão me sinalizando se está tudo ok. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o PCDT e sobre o Hibredoc, o que vem por aí. O que a gente tem de novo, então? Então, só para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas falam, puxa, olha, saiu o PCDT, que coisa bacana, agora em junho de 25, foi uma coisa super de repente. Essa cara de cansada aí sou eu, em novembro de 2019, voltando de Brasília, estava acordada desde as 3 da manhã, indo para uma reunião no Ministério, fizemos todas as reuniões, os trâmites para este ano, em junho, será aprovado e publicado o nosso protocolo clínico e de diretrizes terapêuticas da doença celíaca. Vejam quanto tempo, quanto trabalho isso envolve, quanto texto que vai, texto que vem. Então, as coisas muitas vezes parece que acontecem de repente, mas não. De 2019 a 2025, e eu sempre digo que quando o protocolo foi publicado, muita coisa já gostaria de ter mudado. Mas vamos lá. Quando a gente fala da doença celíaca, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma doença autoimune sistêmica e que é desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. Vocês ouviram isso provavelmente a tarde toda hoje. Atinge 1% da população mundial, predomina em mulheres, mas não é exclusiva delas. Então, a gente tem até um capítulo de livro dedicado à doença celíaca nos homens, porque muitas pessoas esquecem disso. Em todas as idades, e que 20% dos nossos diagnósticos acontecem acima dos 65 anos. Isso é bem importante de a gente lembrar, não é privilégio das crianças, dos adolescentes ou dos adultos jovens. E o CID que contempla a nossa doença celíaca é o K90-0. O que diz o nosso protocolo, o nosso PCDT? Nosso PCDT diz que os profissionais de saúde devem estar atentos às apresentações clínicas intestinais e extraintestinais da doença celíaca, coisa que antigamente se chamava de doença celíaca clássica ou atípica, né? E observar os fatores de risco, principalmente em caso de parentes de primeiro grau, onde a incidência vai de 1 para até 15%, pacientes portadores de doenças autoimunes e algumas síndromes genéticas. Então, esses pacientes devem estar no nosso radar. Contudo, testes sorológicos acompanhados de biópsia duodenal ainda são essenciais para confirmar o diagnóstico da doença celíaca. Vamos entender o que eles quiseram dizer com isso. Parece até um pouco inocente, ingênuo a gente dizer que o profissional da saúde precisa da anamnese, do exame físico e do exame complementar, mas nunca é demais ressaltar, porque cada vez menos nós vemos os profissionais atentos a esses passos: anamnese, exame físico detalhado e, por fim, exames complementares. Quantas vezes o paciente nos chega ao consultório carregando os exames já num carrinho de mão, de tanto exame que fez, e o diagnóstico está lá, claro, basta ler. Só que quando a gente não sabe o que a gente procura, a gente não encontra nada, né? E o protocolo continua dizendo que todos aqueles que apresentam manifestações intestinais ou extraintestinais devem ser investigados. E doenças autoimunes, diabetes tipo 1, Hashimoto, deficiência seletiva de imunoglobulina do tipo A, portadores de hepatite autoimune, cirrose biliar primária, colangite esclerosante, síndrome de Sjögren, colestase e miocardite. Muitas vezes o paciente procura pelo médico, pelo profissional do atendimento primário, com alguma dessas patologias, pedindo para ser investigado, e o próprio profissional de saúde desconhece o que diz o nosso PCDT. E os indivíduos com síndrome de genética, Down, Turner, síndrome de Williams, e também os portadores de síndrome do intestino irritável. Vejam, eu vou falar de novo porque isso é muito importante.
Grupo de risco, gente, diabético do tipo 1, síndrome de Down, síndrome de Turner, autistas, tireoidite de Hashimoto, familiares de primeiro grau. Os familiares de primeiro grau, eles estão, assim, super no nosso radar. São pacientes que devem ser sempre investigados e são, inclusive, uma prioridade da Federação Brasileira de Gastroenterologia nesse ano de 2025. Aqui mostra como que é o fluxograma para esta investigação. Acredito que esteja um pouco confuso para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, acho que vai ficar mais evidente. Importante lembrar que esse protocolo não contempla alergia ao trigo e nem sensibilidade ao trigo não celíaca. Veja que lá em 2019, a gente ainda dizia sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Hoje a gente sabe que a sensibilidade ao trigo / glúten não celíaca e alergia ao trigo. Esses pacientes não estão contemplados no nosso PCDT. Isso é muito importante. Não confundir alergia com sensibilidade ao trigo, lembrar que não existe intolerância ao glúten, é um termo errôneo, né? Então, as desordens relacionadas ao glúten são bem específicas e amplamente estudadas. Como que a gente faz esse diagnóstico? Crianças menores de 2 anos, imunoglobulina do tipo A total, antitransglutaminase do tipo A. Se houver deficiência de IgA, lembrar da antigliadina deaminada do tipo IgG. Então, é muito importante que as crianças menores de 12 anos muitas vezes apresentam antitransglutaminase como falso negativo. Acima de 2 anos, adolescentes e adultos, IgA total, antitransglutaminase IgA. É sabido que alguns protocolos nos dizem que crianças e adolescentes com 10 vezes o valor normal de antitransglutaminase e antiendomísio positivo podem ser considerados celíacos, mesmo sem endoscopia com biópsia. Isso está no protocolo europeu, no protocolo americano, e a gente deve considerar. Pensar que a gente mora num país continental, que muitas vezes o acesso ao exame é difícil, então não desconsiderar pensar como que nós vamos submeter o nosso paciente a uma endoscopia, se é possível naquela região, tudo tem que ser muito bem discutido. Lembrar que nós temos doença celíaca soronegativo e que endomísio do tipo IgA é uma segunda linha para adultos. Eu costumo brincar que os pacientes chegam no consultório com o abecedário da celíaca. Eles vêm com antigliadina IgA IgG, endomísio IgA IgG, gliadina IgM, transglutaminase, tudo que é possível e não é necessário e pode ser um fator de confusão, inclusive. Sabemos que algumas vezes pacientes portadores de gliadina do tipo IgG adultos pode ser um indício, um indicativo de sensibilidade não celíaca. Então, tomar muito cuidado com esses anticorpos, que eles podem muitas vezes até confundir mais do que esclarecer. E o nosso protocolo, ele contempla o teste genético? Será que ele está lá no nosso protocolo? Não está. Não conseguimos, apesar de muitos esforços. Mas, veja, vamos falar um pouquinho sobre ele. A gente sabe que os 2 alelos mais estudados é o HLA-DQ2 e o DQ8. Sabemos também que 30% da população tem genética positiva para a doença celíaca, mas somente 1% dessa população vai desenvolver celíaca ao longo da vida. E o que acontece para ela desenvolver a celíaca? Um gatilho, seja ele emocional, ou seja ele por um uso de medicamentos, ou por uma infecção viral bacteriana mais severa. Então, são muitos os gatilhos para desenvolvimento de doenças autoimunes. Quando que a gente usa, então, o HLA? Ele está indicado nos casos muito selecionados. Se a gente tiver, assim, uma discordância, uma discrepância de dados clínicos histológicos muito grandes. Em casos de rastreamento familiar, se eu não quiser submeter, por exemplo, uma criança a uma endoscopia com biópsia, ou pacientes que já estejam em dieta isenta de glúten antes de iniciar a investigação. Não é raro os pacientes chegarem no consultório com dieta isenta de glúten, ou porque tiraram por vontade própria, ou já orientados erroneamente por um profissional de saúde. Então, nunca se retira o glúten antes da investigação prévia. Então, vejam, o HLA, ele não é fundamental. Ele tem o seu valor na investigação, mas eu prefiro não supervalorizar na necessidade do teste genético.
São raros os casos que eu solicito, ele não é necessário para fechar diagnóstico, caso tenhamos anticorpos e endoscopia com biópsia. Então, isso é bem importante, porque muita gente se sente prejudicado por não ter o seu teste genético. Não se sintam assim, ele não é tão importante como muitas vezes nós possamos imaginar. E o nosso padrão ouro, ainda endoscopia com biópsia, apesar dos protocolos dizerem que as crianças e adolescentes, e agora, recentemente, os adultos também, não precisem, caso tenham antitransglutaminase 10 vezes o valor normal, mais endomísio positivo, ele ainda é o nosso padrão ouro. É muito importante que os endoscopistas observem detalhadamente, com muito cuidado, essa mucosa duodenal. Aqui nós vemos uma mucosa já bem denteada, um padrão bem irregular, aspecto mosaico, tem vasos visíveis na submucosa, mas isso é um duodeno que está gritando que é doença celíaca. Em geral, ele não é assim, não se apresenta dessa forma. Quando a gente vai investigar uma doença celíaca, é importante também a qualidade da nossa biópsia. De 2 a 4 fragmentos de bulbo duodenal, porque nós temos também a doença celíaca ultracurta, onde não há danos em D2, em segunda porção do duodeno. 4 a 6 fragmentos de segunda porção. Por que tanta biópsia? Porque nós temos também a possibilidade de um duodeno em PET, lesões focais. Imaginem como se o nosso duodeno se comportasse com uma imensa colcha de retalhos. Áreas preservadas, áreas alteradas. Isso é possível. Isso aqui já está no nosso protocolo, já está no nosso PCDT, essa necessidade de biópsia ser feita desta maneira, em frascos separados, para que possamos observar bem a presença de doença celíaca ultracurta. Isso é bem bacana que nós tenhamos conseguido inserir nesse protocolo. E vem o nosso enorme desafio, que é o aspecto o anatomopatológico, nós termos um patologista que esteja habituado a olhar essa mucosa, que veja o aspecto dessa mucosa, faça uma contagem de linfócitos intraepiteliais cautelosa, cuidadosa, que meça a relação vilosidade-cripta. Hoje também nós vemos os pacientes chegando no consultório assim, eu não sei o meu Marsh, eu quero saber o meu Marsh, né? Mas isso não é tão importante, porque se eu tiver uma descrição anatomopatológica clara, objetiva, com esses 3 aspectos aqui, eu consigo saber qual é a sua classificação de Marsh. Eu preciso saber se a mucosa está íntegra, se a mucosa está inflamada, se você já tem uma duodenite, se a contagem de linfócitos está abaixo dos 30 linfócitos por campo, e se a relação velocidade-criptas é superior a 3:1. O que significa isso? Imaginem a nossa mucosa duodenal como os dedos de uma luva, uma mão de luva. Então, vilosidade, cripta, vilosidade, cripta. Isso tudo nos mostra uma grande área de absorção. Quando eu tenho uma atrofia mucosa, eu diminuo muito a minha capacidade absortiva. E quanto mais linfócitos eu tiver aqui, mais mensagem chega para as minhas vilosidades atrofiarem. Por isso que hoje se considera muito mais importante a quantidade de linfócitos que nós temos aqui embaixo do que a característica da nossa mucosa aqui. Porque eu sei que é só uma questão de tempo para que haja atrofia em seguida. Então, esse é um enorme desafio que todos nós, endoscopistas, temos, que é um patologista parceiro, um patologista que saiba realmente avaliar essa mucosa duodenal. E quais os nossos desafios do PCDT? Reconhecer a importância do diagnóstico da doença celíaca, termos profissionais qualificados, que os nossos pacientes, que a nossa população tenha acesso ao exame e tenha acesso à dieta segura e orientação adequada, sem aquela orientação que seja apavorante, que seja exagerada, que leve a uma hipervigilância que adoece também o nosso paciente. Dieta segura, de qualidade, livre de contaminação cruzada, que nós sabemos que ainda é difícil. Então, o PCDT ele está diretamente atrelado à necessidade de políticas públicas que nos proporcionem esses cuidados. Vejam, os desafios envolvem o celíaco,
a sua família, a sociedade como um todo, nós, profissionais de saúde e o Estado, para fornecer todos esses cuidados que o celíaco necessita e tem direito. Será que adianta eu saber quais os anticorpos que eu tenho que fazer se na minha cidade não chega? Se o meu paciente não tem acesso a esse exame? Será que a antitransglutaminase está chegando nos lugares mais distantes? Será que mesmo nas capitais nós temos acesso na rede pública? Como que isso está se comportando no nosso país? Vejam, isso é um desafio grande. Será que a gente pode deixar só isso na mão do Estado? A gente pensa que não. Tanto pensamos que não, que nasceu de um sonho, o IBREDOC, que é o Instituto Brasileiro para Estudo da Celíaca. Aqui está o nosso QR Code, você pode escanear e se associar, se for um profissional de saúde. E o IBREDOC, ele se destina a colaborar com os pacientes celíacos, com o Ministério da Saúde e com os profissionais também que buscam entender e aprender mais sobre essa patologia tão difícil e tão complexa, né? Então, essa foi a noite do nosso lançamento, foi uma noite assim, muito emocionante. Nós temos as aulas gravadas no YouTube da FBG, da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Nasceu de um sonho, o sonho do Dr. Áureo Delgado, nosso presidente da FBG, Joseuda ao seu lado, nossa vice-presidente, e alguns colegas da equipe da FBG, também da Thermo Fisher, também da Takeda. Então, nós temos muita gente envolvida nesse nosso sonho. E o que diz, o que quer o nosso instituto, né? Então, o que a gente busca? A gente busca fazer com que as pessoas compreendam melhor a doença celíaca. E isso a gente entende que não é só na gastroenterologia, por isso, parceria com sociedades afins. Ginecologia, endocrinologia, ortopedia, pediatria. Então, a nossa primeira parceria foi com a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eles têm ouvido muito falar de doença celíaca, pois é muito importante. Vocês lembram que muitas mulheres celíacas apresentam menarca, que é a primeira menstruação depois dos 15 anos, que é a menarca tardia, apresentam uma menopausa precoce, apresentam abortamentos de repetição, infertilidade. Só que a gente sabe também que isso, a infertilidade pode ser revertida, pode ser reversível, se houver uma dieta adequada e houver tempo hábil para isso. Então, é muito importante essa parceria com a FEBRASGO, foi a nossa primeira e julgamos talvez uma das mais importantes nesse primeiro momento. Também a veiculação de campanhas ao longo de todo o Maio Celíaco, que antigamente se chamava Maio Verde, hoje esse nome mudou por uma razão burocrática apenas. Então, veiculação de campanhas mostrando a diversidade dos sintomas, que não existem apenas os sintomas intestinais, mas que uma osteoporose, uma osteopenia, uma fratura de repetição pode sim ser um sinal de doença celíaca. A baixa estatura, dificuldade de ganho de peso, irritabilidade também pode ser um sinal. Então, a gente não pode ficar restrito ao mês de maio, né? Mas a gente precisa falar muito da doença celíaca no mês de maio, que é muito importante. Chamar atenção para a importância desse atendimento multidisciplinar, dos 3 pilares do tratamento da doença celíaca: o gastroenterologista, nutricionista e psicólogo. Fundamental que haja essa tríade no atendimento da doença celíaca. Parceria com sociedades médicas, com as CELBRAS, grupos de pacientes, associação de pacientes. Só assim nós vamos crescer como instituto e vamos agregar a sociedade. Nós precisamos falar de inclusão alimentar. Tanto se fala de inclusão hoje em dia, e o que ouvimos falar de inclusão alimentar? Pouquíssimo, né? Tivemos um caso aqui no Paraná, esse ano, que repercutiu nacionalmente a respeito de uma total falta de informação, orientação e falta de inclusão alimentar numa escola. Acesso à dieta adequada em hospitais. Quantas vezes ouvimos que o celíaco adoece ainda mais quando internado,
porque os hospitais não estão preparados para fornecer a dieta segura, a dieta adequada para o nosso paciente, e isso não pode acontecer. Quantas vezes eu fui acionada nos fins de semana para falar com hospitais de pacientes celíacos que eu nem conheço, mas para a gente discutir a importância da dieta. Então, isso é muito importante, porque ainda hoje os hospitais oferecem uma dieta que não é adequada, que não é segura e que muitas vezes apresenta contaminação cruzada. Quando a gente fala do Hibredoc relacionando aos gastroenterologistas, a gente iniciou com cadastro na FBG dos gastroenterologistas com especial interesse em doença celíaca. Aqueles que já têm seu olhar voltado, já têm vontade de aprender mais e já querem saber mais sobre a doença celíaca. Organização de eventos regulares que integrem as novas descobertas científicas, a repercussão clínica da doença celíaca, que é gigantesca, todos os desafios, os avanços terapêuticos. E isso a FBG consegue fazer com maestria. Veja, esse aqui é o nosso primeiro simpósio latino-americano de doença celíaca, que acontece agora, próxima quinta-feira, dia 13 de novembro, será em São Paulo, integrado à Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, a nossa SBAD. A FBG também trabalha em elaboração de e-books, podcast, artigos em sites, revistas que a gente já distribui para os nossos gastroenterologistas, parceria junto ao Ministério para divulgação e treinamento através das federadas. Para vocês entenderem, a Federação Brasileira de Gastro, ela agrega todas as federadas. Então, cada estado tem a sua federada que se reporta à FBG. Então, estas federadas também receberiam treinamento para, junto ao Ministério, conseguirem divulgar e treinar ainda mais profissionais de saúde. No nosso programa relacionado à doença celíaca, a gente fala sobre as diretrizes diagnósticas avançadas, como é o diagnóstico diferencial da doença celíaca, a importância do acompanhamento para não acontecer aquilo que muitas vezes a gente ouve do paciente, que ele teve o diagnóstico e o colega falou assim, poxa, você é celíaco, agora segue a vida. Vai viver, né? Como dizem agora. Não, não é assim. A gente precisa do acompanhamento. O ano passado nós publicamos um livro que chama Saúde Digestiva da Mulher. O capítulo de doença celíaca ficou comigo e com a doutora Lorete Cotzi, e nós colocamos lá uma orientação, uma sugestão de acompanhamento da celíaca. O que fazer na primeira consulta, segunda consulta, como acompanhar esse paciente com segurança e como evitar as potenciais complicações. Falamos também sobre intervenção nutricional, segurança alimentar, apoio psicológico para adesão ao tratamento, que não é fácil. Educação do paciente em parceria com associações de pacientes e as célebras, a importância de termos as associações, os grupos e as acélebras ao nosso lado, do lado do profissional de saúde. Todo paciente que é diagnosticado sai do meu consultório com o contato da célula. É muito importante que ele tenha esse cuidado, que ele tenha esse contato. As acélebras que vão divulgar os lugares aptos, onde que a gente encontra lugar seguro para comer, as novidades, as marcas seguras, tudo isso fica a cargo das associações de pacientes, e no Brasil isso funciona muito bem. Eu tenho muito orgulho das nossas acélebras, eu tenho muito orgulho dos nossos grupos de pacientes e das pessoas que conduzem esses grupos. São profissionais voluntários e que o fazem de uma maneira maravilhosa, incrível e assim de tirar o chapéu. E também elaboração de podcast, né? Então, o nosso podcast do Hibredoc sobre vida celíaca, ela vai contemplar 4 episódios, diagnóstico e sintomas ocultos, vida sem glúten, desafios e direitos, o que dizem nas redes sociais, mitos e verdades, a gente ouve muita bobagem também por aí, muita coisa sem nenhuma evidência científica, muito exagero, e muita coisa que menospreza a necessidade da dieta. E os desafios sociais do celíaco e do não celíaco. Ontem, ainda no meu consultório, eu ouvi uma criança de diagnóstico recente contando que a avó toda hora oferece um pedacinho
de glúten para ela e diz que só um pedacinho não tem problema, você pode comer ali, não tem problema. Claro que ela não faz isso com má intenção, mas por desconhecimento. Então, quanto mais nós falarmos também para a mídia leiga, na mídia leiga, mais fácil vai ficar para o nosso paciente se cuidar e zelar pela sua saúde e cuidar da sua alimentação. E como eu falei anteriormente, teremos agora o nosso simpósio internacional de doença celíaca na SBAD. O público-alvo são os gastroenterologistas, hepatologistas, endoscopistas, cirurgiões e, pela primeira vez, as nutricionistas estarão inseridas. Serão cerca de 5.000 participantes no total. Uma parceria com a LASC, que é a nossa a Sociedade Latino-Americana de Estudo de Doença Celíaca, da qual eu também faço parte, sou representante do Brasil, com muito orgulho. Então, teremos essa parceria, participação especial do super Dr. Edgar Desmeckel, da Paz Temprano, uma nutri maravilhosa da Argentina. Então, será um evento imperdível, vocês estão super convidados. Também pensamos na atenção primária. Onde que o nosso paciente vai primeiro? No pediatra, no ginecologista, no endocrinologista. Então, o paciente, tanto do atendimento terciário quanto do atendimento primário, deve estar bem orientado. Junto ao Ministério, fizemos algumas reuniões para divulgação e treinamento, com o apoio da gente ali, dos gastroenterologistas da FBG. Se você quer saber se o teu gastroenterologista, ele é gastroenterologista de verdade, procura no CRM do seu estado, digita o nome dele que vai ver se tem RQE, que é o registro de especialidade, para ver se ele realmente é um gastroenterologista. Então, também elaboramos e-book, podcast para esses profissionais de atendimento primário. E daí nasceu a minha menina dos olhos, que é o projeto Doença Celíaca na Atenção Primária, Diagnóstico, Acolhimento e Cuidado Integral. A gente acredita que esse olhar do médico da atenção primária, esse olhar do agente de saúde, da nutricionista, da enfermagem lá da atenção primária, vai ser fundamental para encontrarmos esse 80%, que é um número gigante de celíacos não diagnosticados no nosso país. E como que vai acontecer isso? Esse foi o projeto piloto, aconteceu em Cianorte, aqui no Paraná, norte do Paraná, agora em agosto de 25. Uma cidade que fica a 500 quilômetros daqui. Eu fui dirigindo até lá para ministrar esse curso. Foi o primeiro curso de capacitação, foi uma coisa muito emocionante. Tínhamos mais de 100 inscritos da cidade. Foi muito gratificante haver a participação, o interesse. E quando eu comecei a falar, comecei esse treinamento, eu perguntei quantos ali já haviam feito o diagnóstico de doença celíaca. Quando eu terminei a minha fala, eu perguntei quantos achavam que tinham visto um paciente com doença celíaca. O número foi muito diferente. Então, a gente despertar esse olhar para a doença celíaca, isso não tem preço. E como que será esse nosso treinamento? Bom, aulas teóricas, né? Falando de epidemiologia, sinais, sintomas e diagnóstico, fundamental. Linha de cuidados do SUS, adesão a dietas, impactos psicossociais desse diagnóstico. Também parceria com centros multiplicadores para levar o conhecimento a mais gente. Aulas práticas com foco no atendimento do SUS. Atendimento supervisionado a esses pacientes que estão em fila represada, né, que estão sem diagnóstico. E uma interconsulta entre os médicos de família, nutris e especialistas indicados pelo IBREDOC já treinados. Vocês entenderam por que é a menina dos meus olhos, não é? E quais os recursos necessários? Material didático, um espaço físico, uma plataforma online, um profissional facilitador que possa ministrar essas aulas de uma forma clara e objetiva, e também parceiros e apoiadores. Principal Federação Brasileira de Gastroenterologista, oferecendo esse material científico, Ministério da Saúde, a UnaSUS, Universidade do SUS, que houve já um primeiro passo, um primeiro movimento para que tenhamos lá na UnaSUS orientação em relação à doença celíaca, também para agentes comunitários, para os médicos da família e para os médicos para o mais especialista que estão sendo treinados agora. Parceria também com as secretarias municipais de saúde, FENACELBRA, fundamental,
associações e grupos de celíaco e instituições de ensino. Será que é um sonho ou é factível? Eu acho que é bem factível. E quando a gente fala em ensino no Hibredoc, o que ele pode nos trazer em relação ao ensino? Primeira coisa, uma criação de rede nacional de pesquisa em doença celíaca, estabelecer uma rede colaborativa entre universidades, hospitais, os centros de pesquisa para compartilharmos dados, casos clínicos, amostras, estreitar o relacionamento com as ligas de estudantes para treinamento desses estudantes em doença celíaca, participação em estudos longitudinais e diagnóstico, acompanhamentos de pacientes com doença celíaca. Logo teremos aí um estudo batendo a nossa porta sobre doença celíaca, fase 3 de um medicamento. Outro dia podemos falar um pouquinho sobre isso, né? E também o Cadastro Nacional de Celíacas, que seria uma coisa que a gente tem que ter esse olhar voltado para os grupos, associações, para a FenaCelbra. E nós já fizemos um contato inicial com a Sharp, uma parceria, divulgação desse cadastro, que seria uma coisa muito simples, talvez até um QR Code nos produtos para celíacos, onde você possa escanear e preencher um cadastro de uma maneira muito simples, ali um cadastro curto, dizendo quem você é, onde você está. Nós precisamos encontrar esse paciente celíaco, temos que saber onde está esse nosso paciente celíaco. Então, fizemos esse primeiro contato, por enquanto, essa fase ainda está engatinhando. Ideias são sempre muito bem-vindas, por isso que todos os profissionais de saúde são muito bem-vindos ao Hibredoc. E para os pacientes, logo teremos também páginas de orientação. Lembrem que tudo isso é muito novo, que a gente é recém-nascido ainda, né? Cheio de vontade, mas ainda recém-nascidos. E, como eu já falei lá atrás, da importância de falarmos da doença celíaca para a mídia leiga. Explicar a doença celíaca de forma acessível, o que é a doença celíaca, quais as implicações dessa condição, a importância do cuidado, as consequências de não cuidar, a prevalência, a importância do diagnóstico precoce, impacto da falta de diagnóstico, o próprio absenteísmo, as dores, as dificuldades que a doença causa, como diferenciar de alergias, de intolerâncias e outras patologias. Aqui foi um podcast que eu gravei para Unimed Curitiba, através da revista Ampla, e essa pergunta é uma pergunta que sempre fazem no consultório, em entrevistas, se existe celíaco tem níveis, qual o nível de tolerância ao glúten? Nós sabemos muito bem que não, né? Não existe nível de doença celíaca, não existe nível de tolerância, não, é igual estar grávida ou se está ou não está grávida, não tem meio celíaco, tá? E também objetivo de educar sobre a importância da segurança alimentar para celíacos, o direito a uma alimentação segura e inclusiva, mais uma vez aqui as políticas públicas, que vêm de uma forma importante, temos que estar alerta. Quais os direitos dos nossos pacientes? Quais os riscos da contaminação cruzada? Como garantir a segurança alimentar do nosso paciente? A importância da rotulagem correta, orientação sobre análise de risco. Participamos também agora da revisão de rotulagem junto com a FenaCelbra, na Anvisa, para que tenhamos rótulos mais claros, mais objetivos, que seja de mais fácil compreensão, mais fácil entendimento por parte da população. E quando a gente pensa em desafios, eu gosto de pensar em desafio e já pensar numa coisa que me motiva. Eu tenho a sorte, a grande alegria de ser uma discípula da doutora Lorete Cozzi, o nosso maior nome na doença celíaca do Brasil. Agora, no nosso simpósio, ela vai falar, para vocês terem uma ideia, sobre os últimos 50 anos de doença celíaca no Brasil. 50 anos de doença celíaca sob a batuta da doutora Lorete. Então, ela é minha grande inspiração, né? E nós temos como desafios aí Estado, sociedade, escolas, profissionais de saúde, os empregadores que muitas vezes não garantem acesso à alimentação, não permitem que o seu funcionário leve sua alimentação, a indústria alimentícia que às vezes não entende a importância da rotulagem,
a indústria farmacêutica, que prefere se abster de uma coisa que não precisaria, que muitas vezes não está contaminando ninguém, mas por medo da falta de dados, prefere se abster, e é um medicamento a menos que o nosso paciente poderia usar de forma segura. E os estabelecimentos gluten-free, que muitas vezes visam aquele paciente que está em busca de uma alimentação menos calórica, ou talvez mais natural, não sei, também nada disso se aplica à alimentação gluten-free, e não atenta para a contaminação cruzada. Então, esses são os nossos grandes desafios, mas que entendemos que juntos vamos conseguir vencê-los. Muito obrigada. E essa nossa diretoria da Hibredoc, né? Doutor Áureo Delgado, nosso presidente, a Joselda Lemos, secretária, o Alexandre Faraco, celíaco e diretor financeiro, eu que sou diretora científica, Ana Paula, diretora de assuntos sociais, o Daniel tesoureiro, a Zuleika, nossa representante de Brasília, que nos socorre um monte no Ministério, primeira secretária, e o Alexandre Carlos, nosso vice-presidente. Acreditamos que juntos nós vamos conseguir crescer muito e agregar muita coisa pela causa celíaca. Muito obrigada.